Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Falaremos hoje um pouco de propósito, falaremos um pouco de identidade, mas em primeiro lugar vamos orar a Deus, amém? Deus, em nome de Jesus, Senhor, colocamos, Senhor, diante de Ti esse momento, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, Deus. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, que não seja palavras de homens, que não seja a minha palavra, Deus, mas que seja a Sua palavra, Deus. Que sim, a Sua palavra tem poder, Deus. Só a Tua palavra, Senhor, tem poder de transformar, de vivificar, de mostrar, Senhor, quem nós somos e qual o nosso propósito, ó Deus. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, que a palavra, Senhor, venha dar fruto, Senhor. Prepara o nosso coração, Deus, para que a terra, Senhor, para receber a semente, que é a Tua palavra, Deus, e possa dar muitos frutos, Senhor, para glorificar Teu santo nome, Deus, que é para isso que nós estamos aqui, para isso que fomos chamados, Deus, para glorificar Teu santo nome, Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, Senhor, para entender, Senhor, e o guarde no mais profundo do nosso ser, tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje, Deus, para que a gente possa aplicar, para que a gente possa meditar e principalmente glorificar o Teu santo nome. E é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Abram comigo, por favor, em Jeremias 9, 23. Obrigado, Deus abençoe. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois sou o Senhor e ajo com lealdade, cuja justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém? Miles Monroe diz que a maior tragédia da vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. A maior tragédia da vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. E eu digo para vocês que eu nunca vou saber meu propósito, nunca vou saber meu propósito se eu, em primeiro lugar, não saber quem eu sou. Eu não vou saber meu propósito se eu não saber a minha identidade. E eu nunca vou saber a minha identidade se eu não souber quem me criou. Ou seja, por isso que eu comecei com esse versículo, conhecer a Deus. Porque o primeiro passo para eu saber quem eu sou, e para eu saber quem eu sou, eu saber para que eu fui criado, é conhecer a Deus. Se eu quero saber sobre uma máquina, por exemplo, um aparelho moderno, que eu não sei o que faz, onde que eu vou? Eu vou no fabricante. Eu vou no manual de instruções. Se eu quero saber sobre um projeto, eu vou na onde? Eu vou num projetista. Se eu quero saber sobre uma obra, eu vou na onde? Eu vou no seu criador. A gente foi para Iotim, a gente estava vendo lá uns trem sem pé nem cabeça, que ninguém entendia nada. Como é que a gente entenderia aquilo? Se talvez o Criador tivesse lá, quem criou aquela obra, falando para nós, a gente realmente entenderia o real propósito daquelas coisas. E a mesma coisa conosco. A gente quer saber o real propósito da nossa vida, quem nós somos, nós temos que perguntar diretamente para o nosso Criador. A gente só se sabe sobre criaturas só quando a gente conhece o Criador. Mesma coisa das obras antigas, principalmente essas pinturas antiquíssimas que o Criador já morreu. A gente não entende. Às vezes a gente vai buscar entender. A gente tem que entender um pouco sobre a vida do autor, sobre o que ele gostava, quais são as manias dele. Entendendo um pouco sobre ele, a gente entendia sobre a obra que ele criou, os quadros, Van Gogh, Michelangelo, e etc. Essas coisas antigas. E que o nosso não deixa de ser diferente.
Então, em primeiro lugar, para você descobrir seu propósito, você tem que descobrir quem você é. Você nunca vai descobrir seu propósito se você não souber quem você é. E você não vai saber quem você é se você não conhecer quem te criou. Então, conhecer a Deus é o princípio. Conhecer a Deus é de suma importância para você saber quem você é. Conhecer a Deus é uma coisa tão bela, conhecer a Deus é uma coisa tão importante, que está acima sobre todas as coisas mais respeitadas no mundo. Olha só, 9:23. O sábio não se gloria o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Sabedoria, força e riqueza são as três coisas que, em qualquer lugar do mundo que você for, você vai ser respeitado. É uma coisa admirada em qualquer lugar do mundo. Sabedoria, alguém sábio, qualquer lugar do mundo que ele for, ele vai ser muito reconhecido. Alguém forte, qualquer lugar do mundo, essa pessoa vai ser muito reconhecida. Riqueza, em qualquer lugar do mundo, os olhos das pessoas brilham com riqueza. Mas Deus diz que isso não vale de nada perante conhecer e entender a Ele. É isso que é importante, é isso que tem que brilhar na nossa vida, é isso que tem que latejar em nosso coração, conhecer e entender a Deus. Força, sabedoria, riqueza não é nada perante a entender e em conhecer a Deus. E a falta de conhecimento de Deus faz a gente viver uma vida longe de nossos propósitos. Hoje as pessoas, por não conhecerem a Deus, elas vivem bebendo, se prostituindo, vivem fazendo coisas que não gostam, vivem acordando, indo para um lugar que não quer ir, e vivem fazendo aquilo que não querem fazer, vivem se arrependendo, remorso de coisas que não querem fazer, depois volta fazendo de novo, porque elas não conhecem a Deus, elas vivem uma vida sem propósitos. Ela nasce, ela cresce e ela morre sem propósito, porque ela não conhece a Deus. Abram comigo lá em Oséias, por favor, 4:1-6. Oséias, depois de Daniel, antes de Joel. Oséias 4. Oséias capítulo 4. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade, o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu, os peixes dos mares estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso eu destruirei sua mãe. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Amém? Ou seja, a gente vê aí que o principal problema do povo era a falta de conhecimento de Deus. Pela falta de conhecimento de Deus, tinha assassinatos naquela terra. Pela falta de conhecimento de Deus, tinha mentiras. Todo mundo está fazendo e vivendo da maneira que bem queria. E será que era esse o propósito de Deus para a vida do povo de Israel, do povo eleito, do povo que Deus tirou com um braço forte do Egito? Óbvio que não. Deus tirou aquele povo do Egito para um propósito. Deus tirou eles para viver na terra de Canaã, glorificando o teu santo nome, vivendo uma vida reta, vivendo de forma separada, vivendo de forma diferente daqueles povos da época. Mas não, você vê aqui que a nação, o povo escolhido, se desviou completamente daquilo que Deus falou para eles. Onde até mesmo o sacerdote, que devia ser a pessoa mais próxima de Deus, perante os padrões da lei,
era o sacerdote, era rejeitado por Deus, fazia tudo aquilo que Deus não gosta, estava tudo uma baderna. Por que estava baderna? A própria palavra aqui explica no versículo 1. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Como o conhecimento de Deus tinha desaparecido, todas as coisas viraram uma zona, com perdão da palavra. O povo estava vivendo uma vida longe dos propósitos de Deus, porque basicamente não conhecia a Deus. O povo, eles não sabiam quem eles realmente eram, porque não conheciam a Deus. O povo não sabia a sua identidade, porque ele não conhecia a Deus. Se você parar para pegar o que estava acontecendo, vários e vários profetas estavam profetizando bem, que ia acontecer coisas boas, que a nação ia prosperar, que a nação ia passar por todos aqueles problemas que estavam acontecendo, e o povo pensava que eles eram bons, o povo pensava que eles estavam bem, só que na verdade não era isso que estava acontecendo. O povo tinha um falso conhecimento da sua identidade. Por quê? Porque não conhecia a Deus. Se eles realmente conhecessem a Deus, eles iam saber qual era a sua identidade. Eles iriam ver que eles estavam maus. Eles iriam ver que eles realmente precisavam de arrependimento. Eles iriam ver que Deus estava prestes a destruir aquele povo e levar eles para longe, de massacrá-los. Eles iriam ver isso se simplesmente soubessem quem eles são, simplesmente se eles conhecessem a Deus. E a falta do conhecimento de Deus fizeram aquele povo viver uma vida longe dos propósitos. E a falta de conhecimento de Deus faz o povo de Deus hoje em dia viver longe dos propósitos de Deus. Será que você tem vivido uma vida nos propósitos de Deus? Será que você sumamente conhece a Deus? Será que você sabe quem você é? Será que você sabe qual a sua identidade em Cristo Jesus? O conhecimento de Deus é o principal para você saber quem você é. E eles não sabiam quem eles eram. Muitas vezes as pessoas hoje em dia também não sabem quem eles são. Um grande exemplo disso é essa identidade de gênero. Olha só, é homem que é homem, não, eu me identifico como mulher, é mulher que identifica com homem, sei lá, trem doido. Ninguém sabe o que é, esse trem de ela, dela, dilo, dulo, sei lá o que é, esse trem matando o português. O povo não sabe mais quem é. Por que o povo não sabe mais quem é? Porque a cada dia mais a humanidade se afasta de Deus. A cada dia mais a humanidade deixa de conhecer a Deus. E por não conhecer a Deus, a cada dia mais eles não sabem quem são e vivem uma vida longe dos propósitos de Deus. Vivem uma vida longe de cumprir a finalidade pela qual eles vieram à Terra. E quem não sabe quem é, nunca vai saber para o que veio. Quer saber para o que algo serve? Vá ao Criador. Pantógrafo, por exemplo, quem conhece pantógrafo? Alguém sabe o que é pantógrafo? Ninguém? Alguém sabe a finalidade do pantógrafo? Não? É um trem doido. É um instrumento que você usa para copiar. Você passa tipo uma régua, você copia em escala, você passa um lápis assim e ele vai copiando no outro lado. Depois vocês pesquisem para você ver. Só vocês não sabem o que é um pantógrafo. Então, vocês não sabem qual é o propósito do pantógrafo. Eu acabei de falar, mas antes disso vocês não sabiam. Por quê? Porque vocês não conheciam o pantógrafo. E a mesma coisa conosco. Se nós não sabemos quem nós somos, nós não vamos saber para que nós servimos. Nós não vamos saber a nossa finalidade, para que Deus nos criou. Qual o nosso propósito? Você só vai saber o seu propósito se você saber quem você é. Isso nos leva a refletir: quem sou eu? Qual a minha identidade? Eu preciso saber a minha identidade para eu descobrir o meu propósito. Então, para explicar essa pergunta, para explicar quem sou eu, para entender, a gente primeiro, como eu falei, a gente tem que olhar para as coisas do alto. Porque para a gente saber quem nós somos,
A gente não deve olhar para nós mesmos, porque enganoso é o coração do homem. Olha só como enganoso é o nosso coração. Às vezes a gente pode estar severamente enganado sobre aquilo que nós somos. Às vezes a gente pensa que nós somos bambambam, que Deus nos criou para isso, que Deus nos criou para aquilo, que nós estamos muito bem. Às vezes o nosso conhecimento sobre nós mesmos é igual o povo de Israel naquela época. Pensavam que estavam bons, pensavam que estavam bem, pensavam que estavam agradando a Deus, mas na verdade estavam sendo odiados e detestados por Deus por causa das suas práticas, por causa dos pecados deles. Então, para entender quem somos nós devemos olhar para as Escrituras. Nós devemos olhar para o alto. Nós devemos olhar para Deus. Porque, como eu disse, para nós sabermos quem nós somos, nós devemos procurar ao Criador. Então, não é olhar para mim para eu descobrir quem eu sou. Não é eu olhar para os outros para descobrir quem eu sou. Porque eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Às vezes eu não sou até mesmo o que eu penso que eu sou, mas eu realmente sou aquilo que Deus diz que eu sou. E o que Deus diz que eu sou está na Bíblia. A gente não escuta Deus de forma audível. A gente não escuta Deus falando no microfone, no megafone. Não, raramente isso acontece, quase nunca. Mas a gente escuta Deus pela palavra. Porque Deus fala pela sua palavra. Não adianta nós buscarmos conhecer a Deus de outra forma a não ser a palavra. Não adianta nós procurarmos algo mirabolante, algo novo, sendo que o simples e o eficaz está aqui nas nossas mãos. Nós não devemos buscar algo novo, sendo que a gente nem domina aquilo que nós já temos. A gente já tem a palavra de Deus. Se eu quero descobrir quem sou eu olho para a palavra de Deus, porque eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E que Deus diz que eu sou? Para eu entender quem eu sou, falando de propósito, vamos entender para que Jesus veio, qual o propósito da vinda de Jesus aqui na terra. Abram comigo lá em João 3,16. João capítulo 3, versículo 16. Amém? Porque Deus tanto amou ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Qual o propósito da vinda de Cristo na terra? O propósito da vinda de Cristo na terra não foi para condenar o mundo. A propósito da vinda de Cristo na terra foi para salvar o mundo. E lá também em João 1,12 diz: contudo aos que receberam, que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, olhando para o propósito de Deus, de Jesus, da vinda de Jesus na terra, eu consigo descobrir quem eu sou. Quem eu sou? Quem você é? Você é filho de Deus, você é salvo, você é um eleito por Cristo, porque Cristo te salvou. Não pelas suas obras, não pelo aquilo que você fez, não pelo, nossa, que olho bonito, que cabelo lindo, não, nada por isso. Não, nossa, como ele doa, como ele ajuda, não por isso, mas simplesmente pela graça, pela sua misericórdia e pela sua graça, porque a graça de Deus é nos dar aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é não nos dar aquilo que merecemos. O que nós merecemos? O inferno. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente só vê maldade. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê inconstância. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê pecadores. O que nós merecemos? Como a Bíblia diz que não há um justo sequer. Qual que a Bíblia diz? Que nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E para meros pecadores, o que nós merecemos? Um inferno.
A gente nunca vai merecer Deus morrer na cruz por nós. A gente nunca vai merecer isso. Por mais que você faça, por mais que você tente pagar isso, você nunca vai conseguir pagar. Então, o que a gente merece? O inferno. Mas Deus é misericordioso. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, mas Deus demonstra graça. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que é o céu, que é a oportunidade de sermos filhos de Deus. E essa é a nossa verdadeira identidade. E é somente em Cristo que nós sabemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos de Cristo. Para isso que Jesus veio ao mundo, para nos tornar filhos de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. E sabendo sua identidade, você sabe quem você é. Abram comigo lá também em Efésios, por favor, Efésios 1. Efésios antes de Filipenses. Depois de Gálatas. Efésios 1, 4 ao 5. Amém? Efésios 1, 4 ao 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Deus nos deu gratuitamente no amado. Olha só, Deus nos chamou antes da criação do mundo. Esse é quem eu sou. Aquele que Deus chamou antes do mundo ser criado. Isso é que eu sou. Isso que você é. Você não é um erro. Você não é um acidente. Você não é fruto de consequências de pais que não se protegeram. Você não é um acidente. Você não é algo que veio por acaso. Você é parte dos propósitos de Deus. Você é parte dos planos de Deus. E esse mesmo Deus que simplesmente nasceu, está começando a crescer ali, que começou a te notar, mas não, Deus já te notou antes mesmo da criação do mundo. É esse quem você é, filho de Deus. Isso é quem você é, filho de Deus. Essa é a minha verdadeira identidade. Essa é a sua verdadeira identidade. A identidade do Filho de Deus. E agora que eu já sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu posso saber qual o meu propósito. É tudo um grande amarrado. Se eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, eu sei para qual finalidade eu vim. Então, olhando para Cristo, eu sei quem eu sou. E eu sei qual o meu propósito. E eu sei para qual finalidade eu vim a essa terra. Então, grandes homens de Deus, homens grandemente usados por Deus, descobriram quem eles eram simplesmente por encontrar com Jesus. Somente encontrando com Jesus você vai saber quem você é. Olha só Paulo. Paulo pensava que era uma coisa antes de Cristo, mas quando Paulo viu Cristo, Paulo foi totalmente diferente. Olha a vida de Paulo, olha o ministério de Paulo, olha os frutos de Paulo. Ele descobriu quem ele era. Ele cumpriu com o propósito, ele cumpriu com a finalidade pela qual Deus chamou ele, simplesmente porque ele encontrou com Jesus. Olha só Pedro, olha só quem Pedro era, olha só quem Pedro virou. O contraste da vida de Pedro é gritante na Bíblia. A gente vê um Pedro ignorante, a gente vê um Pedro às vezes mais rústico, a gente vê um Pedro teimoso. Antes de ele descobrir quem ele realmente era, antes do Espírito Santo o capacitar, mas depois em Atos a gente vê, parece que é um outro Pedro. Olha só o como Pedro virou, tudo porque ele descobriu quem ele era, tudo porque ele teve um encontro com Jesus. E por ter um encontro com Jesus, ele descobriu quem ele era. E por descobrir quem ele era, ele foi capaz de cumprir com o propósito, de cumprir com o chamado dele, pelo qual Deus o chamou. Então,
Eu descobri quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou chamado por Deus. Eu sou eleito por Deus antes da criação do mundo para ser filho de Deus. E também, já que agora eu sei quem eu sou, é bom também eu saber quem eu não sou. Porque infelizmente o mundo hoje quer colocar na nossa cabeça coisas errôneas sobre nós. Quer colocar sobre pensamentos em nós, sobre coisas pelas quais nós não somos. O mundo, ele quer te provar que você é bom de qualquer jeito, mas você não é bom. O mundo quer te mostrar, você é bom, você consegue, tem um leão dormindo dentro de você, que é só você acordar ele que ele vai crescer, você é forte, você é isso, você é aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você vai dominar, mas não é isso, você não é bom. Onde a própria Bíblia diz, lá também em Romanos 3,10, que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque compreender e entender a Deus. A própria Bíblia também diz em Romanos 3,23 que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia também diz lá em Salmo 51, onde Davi fala que em pecado ele foi gerado, que ele é pecador desde que a mãe dele o concebeu. A gente é mau. A gente é mau, não há nada de bom em nós. A gente olha a perspectiva que Deus veio ao mundo para nos salvar, contudo Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente vê isso, nossa Deus, que legal! Essa é uma perspectiva maravilhosa, e é verdade. Mas nós também não devemos ignorar o fato, talvez o triste fato, que nós somos tão maus, mas tão maus, que a única maneira de nós sermos salvos foi a morte do Filho de Deus. Você não é bom, não há nada de bom em você. Não há nada de bom que você possa bater no peito e falar: Deus, eu tenho que ser salvo por isso. Olha só como eu sou bom. Olha só, Deus, como eu dou. Olha só, Jesus, em seu nome eu fiz milagres. Em seu nome eu expulsei demônios. Em seu nome eu fiz grandes coisas. Mas não é por fazer coisas para Deus, mas sim para quem você é em Cristo. E quando você descobre quem você é em Cristo, você naturalmente vai dar frutos para Cristo. Não é por obras, mas sim pela fé. Mas a fé, por si só, também produz obras. Obras são uma consequência natural da fé que nós temos em Cristo Jesus. Então, abram comigo também, lá em Romanos 8, 26. Quem eu não sou? Eu não sou bom. A gente tem que saber que nós somos piores do que nós imaginamos. Quem eu não sou? Romanos 8, 26. Eu não sou forte. Não, eu não sou forte. Eu não tenho força por mim próprio. Eu não tenho força para me salvar. 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu não sou bom, eu não sou forte. A própria Bíblia diz que nós temos fraquezas, temos várias fraquezas. Temos fraquezas físicas, a gente fica doente, nesse frio danado é um funga danado, funga, é nariz escorrendo. Nós temos fraquezas físicas, nós temos fraquezas às vezes psicológicas, às vezes a gente acorda meio para baixo. Às vezes a gente acorda, muito bem, muito para baixo. A gente, às vezes, muitas pessoas têm depressão, têm problemas mentais. Temos fraquezas psicológicas. Temos fraquezas espirituais, muitas das vezes. Nós somos fracos. Nós somos tão fracos que nenhuma coisa tão simples nós sabemos fazer, que é orar como convém. Olha só, orar. Você não precisa ser um mestre em teologia para orar. Você não precisa ter dinheiro para você orar.
Você não precisa falar para você orar. Você não precisa, sei lá, ter um porte atlético bom para você orar. Você não precisa de anos de estudo para você orar. Orar é a coisa mais simples que existe. Fala alguma coisa mais fácil que orar? Não tem. Orar é muito fácil. Mas mesmo uma coisa tão fácil, nós falhamos. Nós somos fracos. Nós não sabemos orar como convém. Quantas vezes a gente não perde tempo fazendo coisas que não são para nós? Quantas vezes a gente perde tempo orando a Deus por propósitos que não são nossos? Quantas vezes a gente não bate cabeça vivendo uma vida, fazendo coisas que Deus não quer que a gente faça? Quantas vezes você não vive pensando sobre você próprio, quem você não é? Quantas vezes você não descobre seu propósito por você não saber orar como convém? Mas isso é mal. Mas graças a Deus, o Espírito Santo intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo. Nós podemos até não saber orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós. Muitas vezes a gente pede a Deus um peixe, muitas vezes a gente pede a Deus uma cobra pensando que estamos pedindo peixe. Muitas vezes a gente pede a Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Muitas vezes a gente pede a Deus várias e várias coisas pensando que vão ser bom para a nossa vida, mas na verdade só vai nos trazer morte. Muitas pessoas até às vezes se casam errado, por quê? Porque preferiu viver as suas próprias escolhas do que viver o propósito de Deus pela vida dela. Nós devemos saber disso. Nós devemos buscar em Deus o nosso propósito. Com a ajuda de Deus, somente com a ajuda de Deus, nós vamos descobrir o nosso propósito, a finalidade para a qual nós fomos chamados. Mas esse mesmo Espírito Santo intercede por nós de sobremaneira, versículo ainda 26, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o quê? Deus. Jesus é Deus, Deus Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo sendo Deus, ele conhece todas as linguagens dos anjos, conhece as linguagens da terra, japonês, chinês, brasileiro, mas mesmo conhecendo todas as linguagens, todas as formas de comunicações possíveis, na hora que ele vai interceder por nós, ele intercede com gemidos, porque ele não encontra palavras nos céus, na terra, então intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo intercede por nós de sobremaneira. E esse mesmo Espírito Santo, se nós pedirmos, que está intercedendo por nós, por Deus, se a gente pedir a Deus com o nosso coração e buscar, Ele revelará para nós o nosso propósito. Ele revelará, parei de usar essa palavra, Ele vai mostrar para você a palavra que você deve usar, Ele vai mostrar para você o propósito para o qual você veio. Então, peça ao Espírito Santo, que é seu intercessor na Trindade. Olha só como nós somos privilegiados. Nós temos 2 intercessores na Trindade. Jesus que intercede por nós, o Espírito Santo também que intercede por nós. Nós somos tão privilegiados que não estamos sabendo usar bem esse privilégio que Deus tem nos dado. Se talvez você está vivendo longe do propósito, ou você não sabe o propósito que Deus tem para você, usa esse privilégio que Deus te deu. Usa essa bênção que Deus te deu, o Espírito Santo, Jesus com você, e Ele vai te mostrar o propósito de Deus na sua vida. Ele vai te mostrar para que você veio ao mundo. E é somente Deus que você vai encontrar a resposta para as perguntas mais perguntadas na humanidade, que é quem eu sou, para onde eu vou, qual o meu propósito, para onde eu irei. São perguntas que são perguntadas todos os dias, e somente em Cristo a gente consegue responder todas elas, porque como eu disse, comecei a falar, a gente só vai saber o nosso propósito quando a gente descobrir quem nós somos.
E a gente só vai descobrir quem nós somos quando a gente descobrir quem Deus é. Então, descobrindo quem Deus é, nós vamos saber quem eu sou. Descobrindo quem Deus é, nós vamos descobrir para onde eu irei, de onde vim. Nós vamos descobrir o nosso propósito. Nós vamos ter as respostas para todas essas perguntas. E também, peça ao Espírito Santo, ele te revelará. O Espírito Santo intercede por nós de maneira eficaz, versículo 27. Olha só, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede por nós de maneira eficaz, porque intercede por nós não de acordo com a nossa vontade, mas intercede de acordo com a vontade de Deus. O propósito que Deus tem para mim não é o propósito que eu quero para mim. O propósito que Deus tem para você não é o propósito que você quer para você, mas sim de acordo com o propósito de Deus, porque o Espírito Santo intercede de acordo com a vontade de Deus, e é somente em Deus que você vai conseguir realizar plenamente o seu propósito. Ele intercede por nós de maneira eficaz, porque é tudo na vontade de Deus. José, por exemplo, José era um homem que agradava a Deus. José era um homem que estava nos caminhos de Deus. O que ele fez de errado para ser vendido? O que ele fez de errado para ser preso? Nada, não fez nada de errado. Você pensa que não era da vontade de José ser solto? Você pensa que foi da vontade de José ser preso? Óbvio que não foi da vontade dele. Óbvio que ele não queria isso, ainda mais que ele estava certo. Mas é tudo na vontade de Deus. José, quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele fala com o copeiro: quando você for restituída a sua função, fala lá com o faraó de mim. O que aconteceu? O copeiro lembrou? Não, o copeiro não lembrou na hora e José continuou preso. Até a hora que Deus o levantou, interpretou os sonhos do faraó e salvou a nação inteira da fome que estava por vir. E salvou a sua família e garantiu a descendência santa na terra. Por quê? José conseguiu viver uma vida com um propósito. Ele nasceu, ele viveu e cumpriu o seu propósito pela qual Deus o chamou. E não foi fácil. Foi preso, foi acusado, tudo injustamente. Porque muitas das vezes, para que nós venhamos viver o propósito de Deus para nós, nós vamos andar onde nós não queremos andar. Nós, às vezes, vamos ter que fazer aquilo que não vai agradar a gente, que não vai ser bom para a nossa carne. Às vezes, Jesus vai mandar a gente para uma tempestade. Jesus, logo após multiplicar os pães e os peixes, ele vai orar e manda os discípulos irem. Você já reparou para ver onde que Jesus mandou os discípulos ir? Jesus mandou eles para a tempestade, foi sozinho, sem Jesus. Muitas vezes Jesus vai nos mandar pela tempestade. Muitas vezes nós vamos passar por tribulações para seguir aquilo que Deus manda que nós seguimos. Mas Deus vai estar conosco. Muitas vezes, para que a gente venha cumprir o nosso propósito, nós vamos ser como José, acusado injustamente, talvez preso, talvez caluniado, humilhado. Mas para seguir o propósito de Deus, é necessário isso. Porque não é o que eu quero, mas sim o que Deus quer. Não é o que é melhor para mim, o que eu penso que é melhor para mim, mas sim o que Deus sabe que é melhor para mim. É isso que Deus quer. Nós viemos viver uma vida de acordo com o propósito. Paulo tinha um grande futuro aos olhos humanos, uma vida tranquila, uma vida estável, mas isso longe de Deus. Mas quando Paulo foi viver os propósitos de Deus para a vida dele, ele realmente viveu, não foi fácil. Foi apedrejado, vários perigos de assaltante, frio, nudez, muita coisa ruim aconteceu com Paulo. E no final da sua vida, onde era talvez para ter uma velhice tranquila, estava lá Paulo, numa prisão fria,
numa prisão escura, prestes a ser degolado. Por quê? Porque viveu uma vida de acordo com os propósitos de Deus. Viver uma vida de acordo com os propósitos de Deus, talvez não vai ser bom para você, não vai ser bom aos olhos humanos. Viver uma vida de acordo com o propósito de Deus, talvez vai ser necessário que você tenha amor suficiente para morrer pela obra de Deus, para viver, nascer e morrer por um chamado, viver por uma finalidade, viver por um propósito. Para a gente morrer por um propósito, a gente tem que ter muita paixão pelaquele que nos chamou. Se a gente chamar, pedir a Deus, Ele revelará para nós, vai nos mostrar para nós os nossos propósitos. E vai colocar no nosso coração paixão suficiente para que a gente morra, se for necessário, pelaquilo que Ele nos chamou. E Deus, Ele vai fazer com todas as coisas que cooperem para o nosso bem, para que a gente venha seguir no propósito maior que Ele nos chamou. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo vai dar certo na sua vida. Isso não significa que você vai ser blindado, que, nossa, vai dar certo, tudo vai dar certo na minha vida. Amanhã eu vou jogar na Loto Fácil, vou comprar uma Mega Sena, vai dar certo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Não é isso que significa. Significa que Deus, Ele vai cooperando momentos de tristezas, momentos de alegria, Ele vai equilibrando as coisas, vai temperando as coisas na sua vida. E todas essas coisas vão surgindo, todas essas coisas vai cooperando para o seu bem, para que você fique mais forte, para que você cada vez cresça mais, para que Deus cada vez mais te use no propósito que Ele te chamou. E muitas vezes você não vai entender o processo, muitas vezes você não vai entender que as coisas estão ruins, muitas vezes você vai ser como Elias, que Deus vai te levantar por um propósito, e logo após Elias confrontar o rei Acabe, falar que não vai chover e realmente não chove, depois de acontecer várias coisas com Elias, coisas grandes, para onde que Elias foi? Elias foi ser alimentado por corvos, sozinho. Depois, para onde que Elias foi? Ser alimentado por uma viúva. Olha só, às vezes vai acontecer isso com você. Às vezes seguir o propósito de Deus vai te levar a lugares que talvez sua carne não quer ir. Vai te fazer coisas que você não quer fazer. Vai te fazer, às vezes, dar um passo de fé. Vai te fazer abandonar coisas que Deus quer que você abandone, mas você não quer porque você ama. Vai te fazer parar de ver certas coisas. Vai te fazer parar de gostar de certas coisas. E você vai ter que abrir mão de certas coisas. Às vezes você vai ter que abrir mão do seu emprego, porque está atrapalhando o propósito que Deus tem na sua vida. Às vezes você vai ter que abrir mão de um amigo que você gosta demais, porque vai abrir mão do propósito de Deus da sua vida. Às vezes você vai ter que abrir mão de um noivado, de um namoro. Por quê? Porque vai contra os propósitos de Deus na sua vida. Às vezes, para você viver os propósitos de Deus, você tem que agir de acordo com o que Deus quer. Você tem que estar sintonizado naquilo que Deus quer. Porque o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. E vai acontecer da forma com que Deus quer, não da forma com que eu quero. Deus vai cooperando todas essas coisas. Assusta não, Lucão. Deus vai cooperando essas coisas, esses foguetes. Tá vendo? É tudo de acordo com um propósito. Vai cooperando cada das coisas. Para quê? Para um propósito. Talvez para não fazer o Lucão assustar mais, tornar ele mais forte, mais resistente a sustos. Que isso? Caramba, hein? Qual o propósito disso? Vai saber, eu não entendo. Muitas vezes a gente não vai entender os propósitos pelos quais as coisas acontecem. Mas a gente entende que Deus está conosco e Deus vai cooperando essas coisas para o nosso bem. Deus vai nos tornando forte, Deus vai
nos fazendo aprender. Para 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E Deus vai fazendo todas essas coisas por nós. Deus vai nos ajudando, o Espírito Santo vai intercedendo nas nossas fraquezas, o Espírito Santo vai intercedendo por nós de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo vai nos ajudando, Deus vai fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Por qual motivo? Para um motivo maior, que é o versículo 29, para que nós venhamos a cada dia mais sermos conformes à imagem do seu Filho, Cristo Jesus. O propósito geral de Deus para nós é que a gente venhamos a ser conformados à imagem de Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus para nós. Abram comigo também, por favor, em Isaías 43, versículo 7, para que a gente venha encerrar. Isaías capítulo 43, versículo 7. Esse é o versículo chave por qual sua vida deve girar. Esse é o versículo chave para o qual seu coração deve bater. Esse é o versículo chave pelo qual você deve viver. Esse é o versículo chave pelo qual seu propósito vai girar. Isaías 43, 7. Todo aquele é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Repetir aí. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei pela minha glória. Para que Deus nos criou? Para a sua glória. Então, guarde isso no seu coração. O propósito de todo homem é glorificar a Deus. O propósito de todo homem é glorificar a Deus, a quem criei para a minha glória. Deus nos criou para a sua glória. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E os propósitos que Deus quer para você é para glorificar a Deus. Então, Jordan, se meu propósito é glorificar a Deus, glorificarei a Deus como? Como que eu vou glorificar a Deus? Não cabe a mim te falar qual é o seu propósito, mas sim você em descobrir qual é o seu propósito com Deus, porque Deus vai te revelar. Mas tem algumas chaves que você deve buscar para descobrir seu propósito. Seu propósito sempre vai glorificar a Deus, sempre. Tudo aquilo que não glorificar a Deus não faz parte do seu propósito, porque seu propósito principal é glorificar a Deus. Se talvez o seu emprego, o meu propósito é ser, um telefonista de telemarketing. Grande propósito. Mas tá bom, né? Quem sou eu para julgar? Você pensa que seu propósito é esse, mas você tem que mentir, talvez enganar, fazendo propostas e ofertas falsas? Será que este propósito vai glorificar a Deus? Obviamente, não. Então, se esse propósito, Deus abençoe o Lucão. Então, por que não liga? Ligou. Amém. Então, seu propósito é glorificar a Deus. Tudo que você faz deve glorificar a Deus, quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo pela glória de Deus. Nossa vida deve ser pautada em glorificar a Deus. Se talvez você pense que seu propósito é tocar, você deve refletir: será que eu vou conseguir glorificar a Deus tocando? Se a resposta for sim, então tente descobrir a Deus. Tente pedir a Deus para te revelar, Ele vai te mostrar. Se talvez ensinar, ser um professor, vai te fazer glorificar a Deus, talvez Deus te chamou para isso, vá em frente, tente. Talvez esse seja o seu propósito. O propósito de todo homem, em primeiro lugar, é glorificar a Deus. Esse é o propósito geral que Deus tem para nós.
Mas a forma que nós vamos glorificar a Deus não é da mesma forma. Uns vão glorificar a Deus pregando, os propósitos de certas pessoas é pregar. O propósito do pastor, ser pastor. Olha que bênção, seguindo no propósito dele. Mas talvez seu propósito não é ser pastor. Talvez Deus não te chamou para isso. Talvez Deus te chamou, sei lá, para ser um professor. Talvez com sua vida você vai glorificar a Deus. Seu propósito talvez é ensinar. Seu propósito talvez é ser um ministro de louvor. Seu propósito talvez é ser um professor de teologia. Seu propósito talvez, não sei o que, mas tudo aquilo que arde em seu coração, tudo aquilo que queima em seu peito, tudo aquilo que você ama fazer, muitas das vezes está relacionada a seu propósito. Então, fique atento, essas são algumas dicas. Talvez aquilo que você ama. Jordan, eu amo ensinar. Jordan, eu amo trabalhar com crianças, por exemplo. Opa, é bom você ficar esperto. Vamos orar a Deus. Por quê? Talvez Deus vai te usar para que você trabalhe com crianças. Talvez esse é o propósito da sua vida. Talvez essa é a finalidade pela qual Deus te criou. Ou seja, algo que arde em seu peito, algo que você ama fazer, talvez este seja o seu propósito. E, como eu disse, como o propósito de Deus como o propósito de todo homem é glorificar a Deus, tudo que você pensa que é seu propósito não pode ferir os princípios de Deus. Deus não vai te chamar para ser um traficante, a gente tem a certeza disso. Por quê? Isso vai glorificar a Deus? Obviamente que não. Por quê? Porque fere os princípios de Deus. Então a gente já tem certeza que esse não é seu propósito. Deus não vai te chamar, talvez, com o propósito de um emprego que vai te fazer mentir após dia. Por quê? Isso fere os princípios de Deus. Então a gente já pode descartar. É só você fazer um checklist. Deus, qual será que é o meu propósito? Deus, o que eu amo fazer? Anote o que você ama fazer. Depois, pense, será que isso glorificará a Deus? Opa, então glorifica. Deus, será que tem alguma coisa que fere seus princípios? Não, se passar em todos os crivos, vá em frente, se esmere, procure com Deus. E Deus vai te revelar passos para descobrir o seu propósito. E da mesma proporção que você vai descobrindo e pedindo a Deus, se esmerando no seu propósito, você vai ter a cada dia mais que descobrir quem você é. E a cada dia mais conhecendo mais de Deus, estudando, lendo, porque a gente vai estar plenamente no nosso propósito quando mais a gente descobrir quem nós somos. Quanto mais nós descobrirmos quem nós somos, nós mais devemos descobrir quem Deus é, porque é tudo na mesma proporção. Mas como eu disse no começo, tudo começa em descobrindo quem Deus é. Tudo começa em descobrir quem Deus é. Se eu for na Philco, a marca daquela TV, eles vão saber falar direitinho para que aquela TV funciona, como funciona, qual é a finalidade daquela TV. Se eu for na mesa de som, por exemplo, que é difícil demais regular aquilo, mas se eu for no manual de instrução, se eu buscar esmerar com os criadores da mesa de som, eu vou aprender, eu vou saber qual é a finalidade daquilo. Se eu estudar mais sobre Van Gogh, por exemplo, descobrir aquilo que ele gostava, descobrir quais eram as características de sua vida, eu vou descobrir, talvez, qual é a finalidade para que ele pintou certos quadros. Se eu estudar mais sobre Beethoven, o que ele gostava, como é a sua vida, talvez eu vou conseguir pelo menos que um pouquinho entender um pouco das composições de piano lá, tá. Então, se eu buscar a cada dia mais em Deus, em conhecer a Deus, em saber o que Deus gosta, aquilo que Deus quer, em se esmerar no conhecimento do Senhor, eu vou descobrir aquilo que Ele quer para mim. Eu vou descobrir como que eu funciono. Eu vou descobrir qual é a finalidade de Deus para a minha vida. Eu vou descobrir quem eu sou. Eu vou descobrir a minha identidade. Eu vou descobrir o meu propósito. Amém? Amém? Eu gostaria de perguntar a vocês. Olhe para alguma coisa aqui.
e fale uma coisa totalmente aversa para que serve. Por exemplo, esse copo aqui fala uma coisa totalmente diferente para que ele foi criado. Esse copo aqui, sei lá, para comer arroz. Sei lá, esse microfone aqui de colher. Sabe? Olhe para alguma coisa e falem para mim. Alguém quer falar? Olhe para alguma coisa e fale algo para que ela não serve. O quê? Microfone de sorvete. Como é que é, Lô? Cadeira para dormir. Alguém mais? Alguém mais? Leilão? Quem dá mais? Quem dá mais? Alguém mais? Alguém mais? Vou indicar, hein? Fazer igual na escola. Guitarra, de golfe. Alguém? Lucão, fala alguma coisa aí, Lucão. Você mesmo. Chover? Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Prato da bateria comprar de verdade, imagina. Tá vendo como é totalmente estranho? Algo que não é aplicado de acordo com a finalidade pela qual ela foi criada. É muito estranho usar uma guitarra para ataque de golfe. Estranho demais. Não serve para quê? Não serve para nada. Microfone de sorvete. Estranho demais. Não serve. Sei lá, uma cadeira para dormir. Estranho demais. Não serve. Quem dirá nós, vivendo pelaquilo que nós não deveríamos viver? Quem dirá nós? Se o propósito do microfone, se o propósito da cadeira for aplicado por qualquer outra coisa que não for aquilo que ela realmente é, não vai servir para nada. A cadeira não serve para dormir, a guitarra não vai prestar para jogar golfe, e você, igualmente você, não vai prestar para viver em nada pelaquilo qual Deus não te chamou. Você não vai prestar para nada para viver longe do propósito de Deus. E que você possa descobrir quem você é, que você possa descobrir quem Deus é, e que você possa meditar nisso e cada dia descobrir pelo qual você foi chamado. Porque você vai ser só bom de verdade, você vai só glorificar a Deus de verdade quando você realmente viver pelo aquilo no qual Deus te chamou. Amém? Fique de pé, eu gostaria de orar por você.